Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite e ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, é sábado, e o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinham recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergências entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que diz daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: O que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim és discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença.
Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha o expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo, é aqueles que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto, e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Eu fico meditando, às vezes, refletindo, e se nós tivéssemos que dizer numa palavra o que o Evangelho de hoje propõe, é uma única frase: Senhor, me faça ver de novo. Não precisaria falar mais nada, porque o contexto desse Evangelho que nós ouvimos, ele está dentro da festa das tendas. E a festa das tendas para o judaísmo era uma festa, podemos dizer assim, de muita alegria. Também uma festa de luz, em que toda a cidade, todo o povoado ficava iluminado. E com certeza Jesus também estava lá, junto com os seus discípulos. E ao voltar-se dessa festa, ele então vê esse cego, que diz o Evangelho, que estava lá. Jesus olhou para aquele cego. E aí os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Paremos aqui, identifiquemos aqui os dois olhares: o olhar de Jesus e o olhar dos discípulos. O olhar de Jesus foi qual? Apenas, o que Jesus fez? Apenas olhou. Os discípulos, talvez percebendo que Jesus estava dando a atenção a esse cego, Jesus então para, os discípulos param e começam a dizer para Jesus: por que está olhando? Ele é cego. E se ele é cego, segundo a tradição, ele é um pecador. Lembra do domingo passado? Da mulher samaritana que foi ao poço ao meio-dia, porque era o horário dos escravos, dos pecadores. E aí então Jesus para e olha. Os discípulos dizem: quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais? E Jesus diz: nem ele e nem seus pais, mas foi necessário que isso acontecesse para que a glória de Deus se manifestasse. Nossa, deve ter deixado os discípulos e todos que estavam ali junto realmente confusos. Imagine, hoje indo para Américo de Campos, vamos lá para umas 6h10, tinha um carro encapotado aqui na rodovia. E logo já começaram a parar alguns carros ali, encostando para ver o que tinha acontecido. Porque se tem uma coisa que nós gostamos de ver, sinceramente, desculpa eu falar isso, mas é a desgraça do outro, não é? Olha, às vezes você vai na rodovia, o trânsito está parado, pode ter certeza que um acidente tem. E a gente quer olhar, a gente quer ver. O olhar dos discípulos é esse olhar, o olhar da condenação, o olhar da recriminação, dizendo: por quê? Ele é um pecador. Em outras palavras, podemos dizer assim: Jesus não poderia parar,
Nossa, nós estamos numa festa das tendas, a festa das luzes. Para que nos ocupar? Para que parar diante desse homem? E aí Jesus, não. A manifestação de Deus, a glória de Deus precisa ser manifestada. O olhar de Jesus era oposto ao olhar dos discípulos. Jesus não via um doente, mas um ser humano. Como seria bom se nós fôssemos assim? Por isso que eu dizia lá no início da reflexão, se tivesse que definir numa palavra, eu queria dizer: Senhor, cura o meu olhar. Traz a sua luz para o meu olhar, para que eu não consiga olhar os outros da maneira como eu vejo muitas vezes. É isso que nós talvez deveríamos olhar. Por acaso Jesus não via, os discípulos não viam um homem, mas um caso. Na mentalidade deles, ele estava inerente à compreensão de que toda doença era um sinal da vingança de Deus. Também a pergunta dos discípulos pode ser a pergunta que nós trazemos nos dias, mediante as maldades, as violências, as catástrofes que acontecem no mundo. É uma blasfêmia, é um castigo de Deus. E aqui me faz lembrar, não sei qual carnaval que foi, que ridicularizaram lá com Jesus. E aí logo em seguida veio a pandemia. E aí todo mundo começou dizendo: é um castigo de Deus, é a mão de Deus. E às vezes nós cremos nisso também. Mas amados irmãos e irmãs, todo relato é simbólico. A linguagem bíblica sintetiza o contraste entre a escuridão e a luz. Na Bíblia, a escuridão sempre tem uma conotação negativa. É símbolo do mal, da morte, da perdição. Ao contrário, a luz sempre orienta para Deus. A iluminação, a escolha do bem, a escolha da vida. Então, durante esta festa das tendas, esta festa da luz, Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará na escuridão, mas terá a luz da vida. E nesse último dia, Jesus viu esse homem cego. Esse contexto festivo torna-se essencial para conseguirmos compreender qual mensagem teológica o texto nos dá. O gesto terapêutico de Jesus recorda o gesto originário da criação humana. Deus tira o homem da lama e põe dentro dele o sopro da vida. Lembra? No sexto dia, Deus formou o homem com o barro e depois soprou nele o sopro da vida. Deus tira, e Jesus faz o mesmo gesto. Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do doente. Assim, Jesus não devolveu apenas a visão ao cego de nascença, mas o fez nascer de novo. Quando o Senhor nos abre os nossos olhos, Ele dá-nos novamente a luz, Ele nos dá novamente a vida. Traduzimos isso: quando nós tocamos numa pessoa machucada, e quando nós conferimos a ela o perdão, e mesmo que ela tenha errado, mesmo que ela tenha pisado na bola, mesmo que ela tenha falhado todo sempre, e nós consigamos trazer ela e colocá-la no meio, nós nascemos de novo. Eu dizia para vocês, numa experiência de domingo passado de manhã, logo após eu rezar a missa, alguém me procurou e disse assim: padre, eu preciso nascer de novo. Eu preciso sair da escuridão e ir para as luzes.
Como nós ouvimos também na segunda leitura de Paulo, que quando ele nos faz um apelo para que nós possamos abandonar as trevas, porque as trevas nos fazem sermos injustos, nos fazem nos ser maldosos, nos fazem nos sermos preconceituosos. As trevas, quando entram no nosso coração, ao invés de fazer com que nós construamos uma ponte, nós construímos muros de separação. E aí a vida morre, não cresce. Então esse olhar terapêutico de Jesus não é para criar uma teoria sobre o mal, sobre o pecado. O cego não tinha culpa porque ele nasceu cego, nem ele nem seus pais. A cegueira é a condição de cada homem e de cada mulher, que porque ou num momento ou outro se desviou e perdeu a graça. Mas se perdeu, ele pode ser encontrada, ela pode ser encontrada novamente. E quando o cego, depois de ter sido curado, depois de ter sido lavado lá na piscina de Siloé, que significa enviado, ele começa a ver. Ninguém tinha o visto, ninguém tinha se preocupado com ele, mas depois que ele começou a enxergar, todos ficaram incomodados. Por que que ele está vendo? Olha só, não deveríamos nos alegrar? Não. Por que que ele está vendo? Em outra palavra, ele foi iluminado por Jesus. E quando nós somos iluminados por Jesus, nós às vezes nos tornamos irreconhecível pelos homens, mas conhecido para Deus. É isso. Essa cegueira que muitas vezes nos impede de ir a Jesus, é também a cegueira que estava lá naquele cego. A iluminação do seu rosto e a clareza do seu olhar mostrava que algo havia mudado. Como é gostoso isso, quando você pega uma pessoa que pode ter feito as escolhas péssimas na vida, pode ter dado, pode ter perdido tempo da sua vida fazendo coisas desagradáveis, mas num determinado momento ele descobre algo essencial. Aí então ele não tem mais dúvida, ele se transforma. O problema maior nosso, e também foi da cidade de Jerusalém, foi também dos judeus daquele tempo, é a rejeição. A rejeição é uma palavra horrível de se trabalhar. No campo terapêutico, quando você encontra uma pessoa que foi rejeitada lá no ventre materno, ou que foi rejeitado na infância, meu Deus, ressignificar isso, reconstruir isso na pessoa, não é tão simples. Porque ela precisa se descobrir, ela precisa descobrir o valor dela, mas quem deveria dar o valor não deu. E aí você tem que fazer com que ela se torne forte. Quantas pessoas, da mesma forma que rejeitam os outros, no fundo, elas também se rejeitam, porque a rejeição do outro fortalece a sua rejeição interior. E olha o que Deus faz, olha o que Jesus faz. Ele para, ele olha, e o olhar dele faz com que ele sente a compaixão desse cego, faz a lama, toca e diz: vai. Se você quer enxergar, lava na piscina de Siloé. Se você quer sua vida transformada, lava nas águas do batismo. E aí nós trazemos a simbologia do batismo, que é a transformação, é a vida nova que Cristo nos dá. Mas todo aquele que for batizado, aquele que precisa ser batizado, ele recebe a unção. Lembra da primeira leitura? Davi foi ungido por Samuel como rei. E olha o que dizia o texto: que Deus não vê as aparências, mas Deus vê o coração. Por isso que eu dizia: Senhor,
dai-me os olhos, para que eu possa ver, não com o meu olhar, mas com o teu olhar. Senhor, me dá a sensibilidade, para que eu possa pensar, não com o meu pensar, mas com o teu pensar, com o teu agir. Assim, nós, irmãos e irmãs, caminhando rumo à Páscoa, nós precisamos de fato também fazer essa experiência. Não dá para nós ficarmos desse lado da oposição. Nós precisamos de fato tomar uma atitude. Se nós fôssemos ver, nesse evangelho, o cego não pediu a cura. Ele não precisou. Sabe por quê? Porque o cego, vamos pensar fisicamente. Uma pessoa que nasceu cega, qual que é o mundo dele? Escuridão. E para ele poder saber o que é a luz, ele tem que fazer o processo contrário. Então para ele não tinha problema nenhum ser cego. Mas Jesus vai lá e toca nos olhos dele, unge ele, e ele então começa a enxergar. A pergunta que eu faço é, para mim e para você: você enxerga? Mas claro que eu enxergo. Vocês poderiam dizer, claro que eu enxergo. Mas a pergunta é mais um pouco profunda. Você enxerga? Porque Deus não nos enxerga da maneira de como nós nos enxergamos. Deus nos enxerga com amor. Esse amor que para nós é muito difícil de compreender. Os vizinhos, os fariseus ficaram indignados. Mas como é que você está enxergando? Por que que você está enxergando? Se você é um pecador. Nós temos que tomar cuidado. Porque senão a gente entra nessa lógica do mundo de julgar, de condenar todo mundo. De achar porque mora na rua tal, já é símbolo do pecado. Só porque mora no bairro X, já é também símbolo da bandidagem. Toma cuidado com isso. Porque senão nós vamos também fazer o mesmo olhar dos discípulos, o mesmo olhar dos fariseus, o mesmo olhar dos seus vizinhos, que ao invés de ver uma pessoa, só vê o que ele traz de doença. Por que será que a gente tem mais facilidade de ver as coisas erradas do outro do que ver as tentativas do outro em acertar? Deveria ser o contrário. Esse cego deveria ter sido recebido na comunidade com uma festa. Mas não fizeram assim. E nós também, muitas vezes, não fazemos assim. A cegueira espiritual é a pior de todas. Porque ela não faz a gente ver, nem no outro, nem em si mesmo, as obras de Deus. Mas para que as obras de Deus sejam manifestadas em nós, nós precisamos novamente descobrir a nossa identidade. De certa forma, todos nós somos cegos. E por isso o caminho espiritual que Jesus nos ajuda a percorrer é um itinerário que nos possibilita ver melhor, conhecer-nos a nós mesmos e, sobretudo, conhecer profundamente quem Ele é. O Senhor deseja nos curar da cegueira que nos impede de ver as verdades que nos libertam. Somos cegos quando fechamos em mentalidades, em critérios, em ideologias distantes do Evangelho de Jesus. Somos cegos quando optamos pelo fanatismo religioso, pela intolerância hostil, pela indiferença agressiva. Portanto, não basta receber a luz, é preciso tornar-se luz. Para isso, é necessário mudança radical da nossa mentalidade e também da nossa capacidade de julgar situações segundo os valores divinos.
A salvação é o novo nascimento, é a descoberta de novas iluminações, é o desejo de iluminar a todos. Por isso, poderia rezar comigo junto assim: Senhor, Senhor, orando, não só repetindo, mas se quiser fechar os olhos para entender e compreender essas palavras, seria o melhor. Senhor, Senhor, dá-me o teu olhar, dá-me o teu olhar. ensina-me Ensina-me a não condenar o outro a não condenar o outro por sua condição. por sua condição. Ajuda-me Ajuda-me a ver além das aparências. a ver além das aparências. Necessito ser iluminado Necessito ser iluminado com tua luz com tua luz para nascer de novo. para nascer de novo. Que a adesão ao teu projeto de amor Que a adesão ao teu projeto de amor me ajude, me ajude, me transforme me transforme a ter uma visão nova, a ter uma visão nova, iluminada iluminada pela tua luz. pela tua luz. Conceda-me fé Conceda-me fé amadurecida amadurecida e conhecimento progressivo, e conhecimento progressivo, que ao receber tua luz, que ao receber tua luz, eu me torne luz eu me torne luz na vida de todos na vida de todos que vivem próximo de mim. que vivem próximo de Fiquem mim. mesmo em pé. E vamos dizer assim de novo: que ao receber a tua luz, Que ao receber a tua luz, eu me torne luz eu me torne luz na vida de todos na vida de todos que vivem próximo de mim. que vivem próximo de É mim. mais fácil ser luz É mais fácil ser do luz que ser trevas. do que ser trevas. É mais fácil ser amor É mais fácil ser amor do que ser ódio. do que ser ódio. É mais fácil ser paz É mais fácil ser paz do que ser guerra. do que ser guerra. Amados, ame mais, perdoe mais, julgue menos e transforme mais este mundo de cegueira num mundo de visão. Não com o olhar, mas com o olhar de Jesus. Não com o olhar do mundo, mas com o olhar de Jesus. Que Deus nos ajude a tirarmos dos nossos olhos a cegueira que nos faz e que não nos faz nos sermos irmãos e irmãs. Amém?